Uma leitura de Capitalismo e Progresso escapa de interpretações muito estereotipadas de Marx e Mises. Bom, eu penso o seguinte, né? Primeira coisa, né? Se eu entendi bem o que vocês estão querendo com essa questão de visão estereotipada, né? Eu acho o seguinte, talvez eu acho que seja uma questão mais estereotipada. Nesse caso, talvez o Rawls ele contribua mais para... Porque, vamos colocar nos seguintes termos, eu acho que ele contribui mais para um repensar da economia política, no sentido clássico do termo. A minha formação não é formação mesmo, não é em economia, né? Eu sou graduado, mestre e doutor em relações internacionais, ensaiado cursos de teologia aqui e acolá, de lá pós-graduação ou graduação, mas eu terminei, e história também, né? Mas trabalho com economia política internacional há mais de 20 anos. E o ponto que eu acho que é fundamental é a economia política na perspectiva clássica. E quando eu digo a perspectiva clássica, eu remonto até mesmo a Smith, né, que tem os seus problemas, assim como o próprio Marx, que o próprio Rawls chama atenção para isso. Mas, pelo menos, na minha percepção, vamos colocar que eles têm eles são mais sensatos do que a visão que depois vai ser chamada de neoliberalismo, que vem, seja na vertente austríaca, seja na vertente Chicago, Boys, seja na vertente Escola de Virgínia, Public Choice, não importa, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem um elemento, que aí é que está o pepino, eu acho que ali está um ponto-chave no argumento do Rawls, que é o processo. Vamos colocar que pode até parecer confuso, na medida em que tem toda a crítica do Everdiana ao historicismo, né? Seguramente vocês já passaram por ele em algum momento da vida e do curso. Não obstante, a impressão que me dá é que nessa perspectiva o Rawls vai estar muito mais próximo da economia política clássica, historicizando o mercado, historicizando a economia, né? Ou seja, e aí, no sentido, acho que até do Everdiano, ou seja, a história como alguma coisa feita por homens. Então, nesse sentido, a economia, ela está associada a isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? E aí, que tem a ver com isso? A gente rompe com aquela ideia de que que se tem algum tipo de... Rawls chama atenção, acho que esse é o ponto interessante, é que... E, na verdade, para mim, ele radicaliza um argumento que já estava no Kuyper, né, de que você tem que ter algum tipo de intervenção. O mercado não tem liberdade, não existe isso. Não existe a história, como diria Calpulani, né, não existe a história de um mercado autorregulável como algo natural. Às vezes a gente remete a Adam Smith para isso, tem lá os seus elementos, tem lá a sua tradição religiosa mesmo, né? A gente volta para Smith, tem lá o estoicismo, que influencia substantivamente o raciocínio de Smith, via Hutchinson, via uma série de leituras. Mas, se você pega a origem da riqueza das nações, em vários momentos ele não tem problema nenhum em identificar onde o Estado tem que estar. Ele não tem, essa ilusão do mercado autorregulado, isso é uma ilusão do final do século XIX. Na verdade, é o século XIX, né? É aquilo que vai ser chamado de Belle Époque, porque é uma conjuntura, uma convergência de determinadas práticas associadas a estados centrais, e tanto autores que não vão ser, que o próprio Hauser cita, né? Galbraith e outras figuras, o próprio Hauser e os próprios autores de herança marxista, por outros caminhos, vão perceber que na passagem do 19 para o 20 você tem uma mudança. Na forma como o capitalismo se organiza, na forma como ele se reproduz, né? E que esse século XIX, ele é uma não vou dizer que ele é uma excrescência, mas é um momento histórico. E por que eu estou dizendo isso? Porque Hayek,
seja no caminho da servidão, seja no direito, legislação, liberdade, seja em... Ele vai dizer que, em alguns momentos, algumas entrevistas, que, resumindo o argumento dele, assim, o ideal seria que a gente conseguisse voltar para o que foi a liberdade do século XIX. Isso não faz, enfim, na minha perspectiva, e dentro do argumento do Hauser, isso não faz o menor sentido. Seja porque isso não faz sentido historicamente, seja porque isso não faz sentido em termos de uma... Aí entra um outro conceito que é a chave no Hauser, que perpassa o argumento do livro todo, mas ele vai desenvolver em outros lugares, né? Que é a noção de idolatria. Aí tem um elemento chave que ele vai colocar, a dimensão da idolatria. Que aqui a gente poderia colocar que a questão da idolatria ao mercado e tudo, etc. Ok. Isso aí nem é novidade dele, porque já teve mais gente que falou. Mas o ponto dele vai ser como que o progresso entra como um elemento chave nisso. Mas enfim, não vou entrar nisso agora. O ponto que você estava dizendo era Marx e Mises. Então eu acho que Hauser ele traz um elemento chave que é para entender de uma perspectiva, ou seja, olhando para como a economia funciona, os desdobramentos históricos da economia, as fases de desenvolvimento da economia capitalista, surgimento do capitalismo, seu desdobramento, as fases, etc. Dizendo, olha, lá já há muito tempo não tem essa história de livre mercado. Então, conversar valorizando o mercado nesses termos, esse tipo de liberdade, é ignorar outros elementos. Então, ou seja, talvez menos, acho que se eu penso Marx e Mises, eles não vão estar muito no horizonte de Hauser, na minha percepção, sabe? Assim, eu tenho para mim que a própria leitura, que a definição, né, que de marxismo, né, de capitalismo ali do Hauser, ela não entra muito elas não conversam tão bem, né, ele não vai estar próximo da definição que o Marx mesmo deve fazer, embora ele tenha, né, um conhecimento da teoria crítica, vai discutir Marcuse, vai discutir outras figuras mais no meio final do livro, né? Mas eu acho que é mais uma questão de pensar numa linha a partir da qual está para além disso, né? Seria uma coisa... Eu me lembro de um professor uma vez, um colega professor lá na Flórida, né? Quer dizer, nem sei onde é que ele está agora, acho que ele aposentou. E aí, com uma teoria específica lá, perguntavam para ele, fulano, você é contra a teoria tal? Aí ele falava assim, I'm not against realism, I'm beyond realism, né? Então, o ponto, eu acho que é um pouco disso, que o Hauser, eu vejo ele assim, então ele é contra menos Marx e mais Mises, menos Mises e mais Marx. Não, ele está para além desse processo, porque ele está trazendo elementos que esses dois deixaram de fora, e que são centrais, o elemento da crença. Ótimo. Eu queria aproveitar que esse ponto aí que você falou, se o Kaique me permite, antes de ler uma outra pergunta, por que eu acho que isso é muito importante aqui? Porque... Não sei se você concorda comigo, assim, das andanças, das leituras que você faz, assim, da igreja. Agora falando intramuros, né? Porque eu acho que algumas pessoas querendo fazer interpretações da economia política, do cenário que nós estamos, na igreja, então estou falando dos líderes, estou falando dos cristãos, por não terem essas ferramentas que o Hauswald apresenta, ou por desconsiderar os elementos que o Hauswald utiliza, vão instrumentalizar na fé, ou até mesmo, o que é pior, instrumentar o evangelho com essas concepções de economia política, tanto para, sei lá, mais Mises ou mais Marx, dizendo, olha, o evangelho diz respeito a isso aqui, cosmovisão cristã e economia diz respeito a isso aqui. A gente tem livros assim que você pega que é sobre isso e que você vai ver é uma defesa do liberalismo. Ou você pega outras abordagens assim, é o caminho reverso, né? Que foi a de substancialização da escatologia cristã no marxismo, faz o contrário, né? O caminho reverso. E o Hauser é um outro caminho, é uma outra análise do capitalismo, né?
Eu acho que essa pergunta diz respeito a isso, assim, como faz falta isso? Como a teoria do Hounsworth é importante? Como faz falta isso para a igreja? Como é comum esse tipo de emparelhamento idolátrico, de ambidestro, né? Não sei como que você enxerga isso nas andanças e tudo mais. Cara, eu acho o que você colocou fundamental, né? É interessante, né, a gente perceber isso, porque assim, já teve lugares onde eu fui falar alguma coisa sobre Hounsworth ou sobre Kuyper, né, em algum momento, né, mais tradicionais ou não, e que era exatamente, em algum momento era assim, depois vieram conversar comigo, né, de falar assim, não, quando falaram que ia chamar alguém para vir falar sobre isso, a gente ficou meio assim, porque era uma galera um pouco mais à esquerda, acharam que eu ia para falar alguma coisa defendendo certas questões. Aí depois, quando falava, eu falei assim, não, interessante, a pegada é outra, tal. E outros lugares que, recebendo alguns ataques, você via que era, tá, mas enfim, para quem dá aula para o primeiro período, né, na universidade, isso é moleza, né? Para quem dá aula de escola, quem já deu aula de catecúmeno para menino de 13 anos, né, qualquer paixão diverte, a gente não tem problema, não. Mas você vê que eram umas provocações reacionárias, não eram nem conservadoras, eram provocações reacionárias. E depois, ao término da conversa, a pessoa vinha conversar contigo com calma e falava, não, realmente, eu vi que era uma outra pegada, era um negócio assim. Aí eu entrava nesse ponto e dizia, assim, olha, o problema não é você concordar ou discordar, né? O problema é elevar o nível da conversa. Ponto 1. Ponto 2. Por mais que a gente tenha determinadas discordâncias por questões doutrinárias, tem algumas coisas que são inquestionáveis numa visão ortodoxa, né? E eu acho que uma certa coerência nesse ponto é minimamente necessária. E o ponto 3, cada vez mais eu me convenço disso, e relendo hoje, eu estava relendo, batendo o olho no livro do Hounsworth com o Craig Bartholomew, eu estava batendo o olho de novo aqui naquele texto que eu escrevi com o Tiago lá para BC2, e estava relendo as coisas, e aí eu me deparei com uma frase do próprio Hounsworth em algum momento, que eu falei, não, cara, é isso mesmo. Né? A questão de que, no final das contas, e ele fala disso no final do livro, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Quando ele fala da questão da sociedade em túnel, né? Quando ele vai falar dessa questão, a metáfora, eu acho que ela é interessante, porque o túnel, na verdade, o túnel tem 3 questões, né? A primeira coisa do túnel é que ele não é um beco sem saída. A segunda coisa do túnel é que ele pode ser 2 coisas para você quando você vê a luz. A luz pode ser o fim do túnel ou pode ser o trem. Né? Então, o túnel traz ansiedades, né? Mas também traz esperança. Né? Porque você tem esses elementos. E nesse último livro dele, né, depois, como ele traz uma alternativa, uma questão. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, quando ele faz a alternativa, eu acho que, pelo que eu estava falando, o terceiro ponto, é que, se por um lado a gente tem que ter algum grau de coerência, eu acho que a gente tem que ter clareza cada vez mais. Eu acho que nesse ponto certas críticas são importantes para mostrar que isso que você está dizendo, né? A turma que vai puxar mais para a esquerda, vai puxar mais para a direita, e vai tentar justificar, legitimar aquela prática com base num verniz do evangelho, quase. A impressão que me dá é que falta uma honestidade nos seguintes termos. A resposta final ela não está dada. Percebe? Eu acho que o Hounsworth tem consciência desse processo. Ou seja, a resposta final em termos assim, o que vai ser a construção daqui para frente? Né? Em termos da economia. E coloca alguns princípios, coloca alguns elementos, é isso que eu estou dizendo da coerência.
A coerência de determinadas questões que o evangelho chama atenção e destaca. Não é? E destaca o cuidado com a criação. Está lá, ué, não dá para ficar negando essas coisas. Então, isso é um problema. A gente tem uma forma de reprodução das condições materiais de existência que coloca em xeque a criação. Essa forma tem um problema. Ah, mas você está radical. Eu falo, não posso, nem problema. Eu acho que tem um problema. Significa que eu quero acabar. Não é esse o ponto. Essa conversa, entrar para esse ponto é uma pergunta errada. Uma pergunta ruim, na minha percepção. Outra coisa. A questão da pobreza extrema. Ah, você é um igualitarista, não sei o que. É outra conversa, não vem ao caso. O ponto tem gente que está desumanizada. A forma de reprodução da vida desumaniza. Isso é fato. Mas vai falar que o mercado vai resolver isso. Não resolveu até hoje. O que vai resolver agora? Então, assim, e mais. Tem um problema aí, que é um problema que é bíblico também. É responsabilidade humana. Nós vamos deixar o mercado resolver. O mercado não é gente. O mercado fica nervoso e não toma Lexotan, não resolve. Né? Então, não tem essa. Então, eu acho que essa questão que você coloca ela é importante nesse sentido. E o Rosa chama atenção para isso, quando ele vai falar, eu me lembro que estava relendo aqui, em algum momento, eu fiz umas notas aqui, ele vai colocar a questão da esperança da mudança. Né? Ele vai falar a respeito da esperança da mudança, mas sem trazer um modelo fechado do que é isso. Né? Que no livro dele ele toca em alguma medida nesse ponto, né? Mas me lembra duas coisas. Uma que ele cita com o Craig Bartholomew nesse livro de 17. Esse livro aqui. Opa, quase joguei minha garrafa aqui. Nesse livro. E que o Wolterstorff vai falar aqui o Justice and Peace, Embrace, alguma coisa assim, a respeito das zonas de Shalom. Né? Wolterstorff vai falar da questão das zonas de Shalom, que para mim eu acho uma metáfora belíssima na ruptura com a ideia de um projeto moderno que vai dominar as coisas, etc. Né? Então, é um ponto. E o Haldsworth traz nesse livro de 17, ele cita Desmond Tutu, falando que a paz não é um objetivo a ser alcançado, mas uma forma de vida a ser vivida. Né? Ou seja, não existe um projeto para alcançar o Shalom. Você tem um modo de vida que reproduz. Né? Um modo de vida de busca disso. Porque se o pecado está no mundo, né, esse é que é o ponto-chave, se o mal está presente, não dá para tentar, nem de uma perspectiva esquerda, nem de uma perspectiva direita, achar que está para resolver. Porque aí é que eu acho que está o ponto que me incomoda. Aí é uma questão pessoal. Né? Me incomoda um discurso mais à esquerda, que coloque que é possível acabar com o mal no mundo, por uma série de intervenções sociais. Assim como incomoda um outro discurso à direita que simplesmente ignora certos problemas, certas mazelas, colocando a culpa no pecado. Né? Colocando a culpa no mal que está no mundo. Ah, não, o mundo jaz no maligno, não é isso mesmo, o homem é mau, não sei o quê. Me pouca, né? Não é por aí. Né? Eu acho que tem a coisa é mais complicada um pouco. Então, quando você me coloca essas coisas, eu acho que essa pobreza intelectual, que muitas vezes, né, ela perpassa o evangelicalismo brasileiro, né? Não só brasileiro, porque também é complicado a gente botar a culpa só na gente, mas particularmente no nosso caso, o brasileiro, isso atrapalha demais e a gente está vendo hoje aí, né? A gente está vendo hoje aí como é que só avacalha para um lado e para o outro, né? Muito bom.